Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, tem uma pergunta que eu sempre vejo o pessoal fazendo, né? Uma dúvida, na verdade. As pessoas elas ficam perguntando assim, a minha água, né, ela já tem uma certa condutividade, ela tem X ppm, né, o EC dela é X. Na hora que eu vou preparar o meu nutriente, o que eu devo fazer? Eu devo desconsiderar, né, aquela condutividade, eu devo acrescentar, eu devo somar, o que eu devo fazer? Como que eu devo preparar a minha solução nutritiva? Bom, isso, gente, é uma dúvida de muita gente e já teve casos de pessoas que eu consegui ajudar, pessoas que não estavam conseguindo desenvolver, né, desenvolver ali a sua muda, desenvolver as suas plantas, porque estava cometendo um erro nesse sentido. Então, assim, atualmente, tá, eu trabalho assim em torno de 300 ppm na maternidade, 600 ppm no berçário e 900 ppm na fase final, tá? Normalmente é algo aproximado disso, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá? Então 300, 600 e 900 ppm. Aí o que acontece? A pessoa vê eu falando isso, às vezes eu já falei em algum vídeo, aí ela vai, no berçário dela, ela também trabalha com 600 ppm, né? Bom, o Bruno está trabalhando com 600 ppm, eu vou colocar também 600 ppm. Mas aí o que acontece? Às vezes a água que a pessoa está utilizando, ela já tem uma condutividade alta, o ppm dessa água já é alto. Então, por exemplo, eu já peguei casos que a água da pessoa, a água que ela estava utilizando, ela já tinha em torno de 400 ppm. Ou seja, ela estava trabalhando com 600 ppm no sistema, mas desses 600, apenas 200 ppm realmente era de nutriente. O restante era a própria água dela, eram os sais que estavam diluídos ali naquela água, sendo tratamento, sendo às vezes terra, alguma coisa. O ppm, a condutividade, nada mais é do que, ele está te dizendo que ali naquela água tem sais diluídos, alguma coisa está diluída naquela água, certo? Então se fosse uma água pura, né, uma água, por exemplo, uma água destilada, uma água deionizada, ela vai ter a condutividade zero, o ppm dela vai ser zerado. Então, a partir do momento que você coloca alguma coisa e mistura, aquele ppm, a condutividade, o EC, vai subir. Então, o que acontecia? Já teve um caso da pessoa chegar em mim e dizer que as mudas não estavam se desenvolvendo. Até que a gente chegou, eu consegui chegar nessa conclusão, demorou um tempo. Aí, né, depois de um tempo eu perguntei para ela, eu pedi para ela fazer o teste da água dela para ver quantos ppm que tinha a água dela. E tinha 400 ppm só na água dela. Ou seja, quando ela colocava um nutriente e misturava um pouquinho, para chegar nos 600 para ela usar no berçário, na verdade ela só estava colocando 200 ppm de nutriente. Tá? Então o que você deve fazer? Você sempre deve acrescentar, você tem que, por exemplo, eu quero trabalhar com 600 ppm no meu berçário. Se a água que você utiliza ela tem 400 ppm, então você vai trabalhar com 400 mais os 600 que você quer de nutriente, ou seja, você vai trabalhar com 1000 ppm no seu berçário. Tá? E o mesmo vai acontecer para a fase final, ou para a maternidade, tá? Bom, a minha água tem 400 ppm. Se eu quero 900 ppm, quando a gente fala assim, pessoal, eu uso 300, 600 e 900 ppm, é de nutriente, tá? Porque aqui na minha casa mesmo, a água que eu uso, ela tem em torno de 50 ppm, às vezes 70, ou seja, é bem pouquinho, tá? Então, se a sua condutividade, se a sua água tiver um ppm baixo, você pode até desconsiderar, não precisa ficar fazendo essa soma, tá? Mas se a sua água tem um ppm alto, acima de 100, 200 ppm, 300 ppm, então você tem que somar, tá? Se você quer trabalhar com 300, 600 e 900 ppm, então você vai pegar a sua água. Bom, minha água tem 200 ppm, a água da torneira que eu uso, ou a água da chuva, independente da água que você quer, ela tem 200 ppm. Então você vai pegar 200 mais 300 ppm para a maternidade. Então você vai trabalhar com 500 ppm na maternidade, tá? Berçário, a gente trabalha com 600 ppm no berçário. Se a sua água já tem 200 ppm, então vai ser 200 mais 600. Você vai trabalhar com 800 ppm no seu berçário. Fase final, 900 ppm.
sua água já tem 200, então 200 com 900 para você inteirar 1.100 ppm, certo? Então você sempre vai precisar adicionar. Então isso causa algumas dúvidas nas pessoas e às vezes também nem causa dúvida, a pessoa prepara e ela acredita que está colocando uma quantidade ideal de nutriente, mas não está. Se a água que você usa tiver um ppm alto, pode ser que você está proporcionando pouco nutriente para sua planta. Exemplo, eu já vi gente, pessoal, que diz que a água que ele utiliza tem 800 ppm, 900 ppm. Então, pensa só, é muita coisa. Então você tem que adicionar, naqueles 800, 900 que você já tem, você tem que adicionar mais 300 de nutriente, mais 600 para o berçário ou mais 900 para a fase de engorda. Porque se a gente parar para pensar, se na maternidade eu uso 300 ppm, tá? 300 ppm de nutriente, se a minha água já tem 200 ppm, por exemplo, e você vai lá, pega a sua água de 200 ppm e vai colocando um pouquinho de nutriente até chegar nos 300, você só está usando 100. Você só está usando 100 ppm de nutriente. Então, às vezes, pode ser que isso está ocasionando algum probleminha aí na sua horta. Às vezes, da sua mudinha não se desenvolver bem, da sua plantinha no berçário não ir legal, das suas plantas na engorda não chegarem, não ter aquele porte tão bacana. Então, se atente a isso, tá? É algo que às vezes as pessoas não se atentam, por quê? Já vi muitos casos da pessoa simplesmente ela pega a água, sendo da torneira, da chuva ou de qualquer local, ela pega a água e nem sequer sabe quantos ppm que tem aquela água. Ela simplesmente pega nutriente, mistura e depois que vai conferir. Quando você faz isso, acaba que você fica sem esse controle, você não sabia quanto ppm que sua água pura, vamos dizer assim, a sua água ali normal já tinha. Então é importantíssimo você saber, primeiramente, quando você vai preparar a sua solução nutritiva, saiba quantos ppm ou qual o EC, quantos milisiemens ou microsiemens que já tem na sua água. Inclusive a gente fez um teste, e agora para finalizar o vídeo eu vou mostrar para vocês, um teste que o nosso amigo Jackson, um abraço aí pro Jackson, fez um teste lá na casa dele, para poder comprovar um pouco isso. E a gente tinha uma pequena dúvida e a gente solucionou nesse teste que ele fez, que era o seguinte, a gente imaginou assim, será que se eu pegar uma água com tratamento, uma água assim, tratada, que foi o teste que o Jackson fez, colocar num balde, no outro balde a gente pega uma água da chuva, uma água ali um pouco suja, mais densa, que tenha um ppm alto. Se a gente jogar a mesma quantidade de nutriente, será que realmente as duas águas vai subir de forma igual a nutrição? Ou será que, por exemplo, a gente pegar uma água que já tem ali X ppm e a gente jogar nutriente, será que esses ppm, essa condutividade não se mistura? Será que essa condutividade às vezes não vai... Será que ela realmente vai somar? Vai somar o nutriente que eu joguei mais o ppm que essa água já tinha? A gente tinha uma pequena dúvida, ele fez o teste, eu vou mostrar para vocês. E no final, realmente comprova isso. Ele vai somar. Então no teste que o Jackson fez, ele pegou uma água que tinha 50 ppm, mais ou menos, uma outra água que tinha em torno de 300 ppm, algo assim. Ele adicionou a mesma proporção de nutriente. A água que tinha 50 ppm foi para 750, mais ou menos. A que tinha 300 foi para 1050. Ou seja, ambas as águas subiram em torno de 700 ppm. Ou seja, ela não se misturou com aquele ppm que já tinha, com aqueles sais que já tinha. Ele realmente acrescentou, certo? Então ambas as águas subiram em torno de 700 ppm. Por isso que a gente tem que fazer esta soma. Você tem que pegar, primeiramente, quantos ppm, qual o EC, quantos milisiemens a sua água já tem e acrescentar mais a quantidade de nutriente que você quer. Dá uma olhadinha aí no vídeo do Jackson aí, só para você ver aí o teste que ele fez, só para poder comprovar isso aí pra gente. Beleza? Um abraço. Bom dia, vamos aos testes então. Aparelho TDS na mão, vamos tirar do pH aqui. Água limpa, tá? Vamos só lavar ele aqui. Água parada, tá? Da chuva. É uma água que estava no solo, tá? Parada, numa poça. 356 ppm dela, tá? Água limpa da concessionária. 40 ppm. No vídeo não vai dar para ver direitinho. 40 ppm, ok? Vamos lá então ao teste, tá? 350, 40 ppm, ok? Nutrientes
Bruno Palma, tá? Mesma quantidade para os dois, tá? Mesma quantidade de nutriente para os dois. Aqui. Vamos misturar. Aí minhas alfaces, aproveitar o tempo. Vamos ao teste então. Dois. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Vamos lá então. Botar a aguinha no meio para lavar o aparelho. Solução pronta para o consumo. 786. Não vai dar para filmar. Deixa eu tentar limpar aqui a câmera. Eu não vou conseguir focar direito. 786, 780 aproximadamente. Água para lavar o aparelho. Eu não vou conseguir focar direito. 990. 990, quase 1000. 1000, ele tá dando ali 1000. Água pura para lavar o aparelho. 790, 786. Ou seja, o ppm ali, ele basicamente somou então, tá? Água com ppm alto, água com ppm baixo, tá? O nutriente ele somou. Não deu bem uma soma, mas ele deu 1350 de ppm e mais ou menos uns 700 então do nutriente. ppm aqui estava quase zero, 700 ppm mais ou menos deu. Então a solução deu 700 ppm aqui, tá, com água pura, e aqui deu 1000, que seria os 300 a mais que tinha então na água. Então, ou seja, a água com ppm alto, o ppm soma junto com o nutriente. Se tu tem um ppm de 300 na tua casa, mais o nutriente vai dar 1000. 700 de realidade de ppm do nutriente e 300 da água. Ok?